E nessa manhã nós iremos falar sobre um tema muito importante na Bíblia Sagrada, porque diz respeito à vontade que Deus tem para você se realizar como pessoa, como seu filho. O título da mensagem deste sábado, desta manhã, é Peça o que quiser. Peça o que quiser. Há pouco tempo, na Netflix, foi lançado um filme intitulado O Dia do Sim. Esse filme, ele fala de um feriado não oficial que é realizado para o sonho das crianças. Um dia em que os pais permitem que os filhos peçam qualquer coisa e eles então vão dizer sim para qualquer coisa. Não seria um sonho para uma criança? Pois é. A sinopse do filme fala que os pais estavam cansados e cansados de dizer não atrás de não, e os filhos também estavam cansados de ouvir não, não e não. Até que então eles decidem separar um dia para dizerem sim a tudo o que os filhos pedirem. Havia apenas 3 regras específicas nos pedidos. Primeiro, eles deviam considerar a distância. Não deveriam pedir nada que fosse muito longe, que os pais não pudessem realizar. Segundo, segurança. Eles deveriam respeitar no seu pedido a questão de segurança. Não poderiam pedir nada que pudesse colocar em risco as suas vidas. Em terceiro lugar, nos seus pedidos eles deveriam levar em consideração também o preço. Eles não deveriam pedir nada para os seus pais que eles também não tivessem como pagar. Dentro disso, eles poderiam pedir qualquer coisa. E ao iniciarmos a mensagem desta manhã, eu pergunto para você que está aí no YouTube, no Facebook, você já imaginou se Deus desse para você um dia do sim? Não seria maravilhoso? Quando você vai para a Bíblia Sagrada e pensa em algum personagem que ouviu a seguinte frase de Deus: peça o que quiser. Qual é o personagem que você lembra? Qual é o personagem que pôde ouvir de Deus? Peça o que você quiser. Eu tenho certeza que você lembrou de Salomão, não é verdade? Abra a tua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Olhe só o que Deus disse para Salomão. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7, diz assim: naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que quiseres que eu te dê. Deus é um pai amoroso que gosta que os seus filhos lhe peçam coisas. E talvez você pergunte nessa manhã: pastor, por que eu não tive a sorte de Salomão? Como eu gostaria que Deus aparecesse para mim numa noite também e dissesse: olha, Pablo, pede o que você quiser, que eu vou te dar. Pastor, por que Deus não faz isso comigo hoje? Mas você se engana. Se você está fazendo essa pergunta nesse momento, saiba que o mesmo Deus que pergunta a Salomão e pede para que ele, dá a oportunidade para que ele peça qualquer coisa, também nos dá hoje esta oportunidade. Você sabia disso? Nós não vamos abrir a Bíblia, mas lá no livro de São Mateus 7, 7 a 8, Jesus Cristo fala para os seus discípulos: pedi e dar-se-vos-á, busquem e achareis, batam e abrir-se-lhe-á. E outro texto ainda na Bíblia, no livro de São João, capítulo 14, 3, diz assim: e tudo o que vocês pedirem, prestarem atenção, tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu também darei a vós. Deus é um pai que gosta que os seus filhos peçam. Mas então a pergunta: pastor, por que nem tudo o que eu peço Deus atende? Porque nem tudo que você pede, Deus atende. Vamos pensar um pouquinho na história de Salomão. Algumas lições importantes desta história. Primeiro ponto está ali em 2 Crônicas 1:8, que diz que respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e assim me fizeste reinar no seu lugar. Salomão tinha um coração agradecido.
E este aqui é um dos primeiros itens, um dos 3 itens que nós vamos destacar nesta manhã, para que Deus possa atender a oração, ou todas as orações, todos os pedidos, um coração agradecido. Salomão olhava para trás e via como Deus havia sido benevolente com o seu pai, e ele reconhecia aquilo. Ele tinha consciência do favor de Deus ao longo da vida da sua família e ao longo da família dele. Eu pergunto para você nesta manhã, você tem um coração agradecido? Você tem coisas para agradecer a Deus todos os dias, quando você faz o seu culto pessoal, quando você tem a sua devoção pessoal? Você tem gratidão, você tem vontade de louvar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito em sua vida? Esse é o primeiro ponto. Salomão era um homem que tinha um coração agradecido, tinha consciência do que Deus havia feito e estava fazendo em sua vida. O segundo ponto está no verso seguinte, que diz o seguinte, versículo 9: Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Aqui está o segundo ponto. Consciência de propósito de Deus e humildade para que o propósito de Deus se fizesse em sua vida. Salomão, ele diz, olha, o Senhor me constituiu rei. O Senhor me trouxe até aqui. Você tem a consciência de que é Deus quem está guiando a sua vida? De que os planos de Deus, eles são mais importantes do que os seus planos? Para Salomão, os propósitos de Deus para ele eram os propósitos que ele tinha para a sua vida. Quando nós vivemos o sonho de Deus na nossa vida, nós podemos ter certeza de que tudo que nós pedirmos para Ele, Ele vai responder, Ele vai dizer sim. E o terceiro aspecto está lá no verso 10, onde mostra o pedido de Salomão, e ele diz, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Então ele olha agora e diz, Senhor, o que eu posso pedir ao Senhor é o seguinte, eu quero capacitação. Eu quero capacitação para cumprir o teu querer. Queridos, que coisa fantástica! O seu pedido foi para receber sabedoria e capacidade para cumprir os planos de Deus, que Deus tinha para ele. Que tipo de pedido você tem feito a Deus? Que tipo de pedido você tem feito a Deus? Salomão nos ensina 3 coisas. Primeiro, um coração agradecido. Segundo, humildade de saber que eu não sou dono da minha história. Se você está aqui na live hoje, eu quero olhar para você agora e dizer uma coisa, você não é dono da tua história. Você pode achar que está controlando a sua vida, mas você não está controlando nada. Você vai receber o sim de Deus quando você tiver consciência disso. E quando você tiver a oportunidade de pedir, você sempre vai levar em consideração o sentido da sua vida, que é ser um instrumento nas mãos de Deus. Aí você vai pedir, assim como Salomão pediu, capacitação para realizar o que Deus quer. Gratidão, humildade e capacitação. Deus sempre atenderá a um pedido de alguém desprendido de si mesmo e disposto a obedecê-lo. Deus sempre vai atender o seu pedido se você estiver desprendido de você mesmo e disposto a obedecê-lo. Agora, nós continuamos perguntando, pastor, por que não recebo aquilo que eu peço? Para a gente entender um pouco mais sobre isso, nós poderíamos ir, não vamos abrir a Bíblia, mas lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 4. Tiago, um discípulo de Cristo, ele agora introduz o capítulo dizendo o seguinte, de onde vêm as lutas, as intrigas, as inquietações dos seus corações? E essa pergunta, ela serve para nós hoje. Por que você está angustiado, inquieto? Por que você está irritado? Por que você está assim, meio fora da curva? Então, Tiago começa dizendo, no capítulo 2, ele diz o seguinte, nada tendes, porque não?
porque não pedis. Aqui está o primeiro ponto, por que nós também não recebemos aquilo que nós gostaríamos de ter. Primeiro é porque nós não pedimos. Exatamente. Tem muita coisa que Deus quer dar para você, tem muita coisa que Ele quer dar para você, que você ainda não pediu. Você sabia? E eu diria para você que tem mais coisas que Deus quer dar para você do que coisas que você poderia pedir para Ele. Isso não é fantástico? Por que nós não pedimos? Há 3 razões, pelo menos. Primeiro, orgulho. Às vezes eu não peço, às vezes você não pede, porque nós nos achamos autossuficientes. Para que eu vou pedir a Deus? Para que eu vou pedir ajuda? Isso não depende de Deus, isso depende de mim. E nós deixamos de receber muitas bênçãos porque nós somos orgulhosos. Queremos viver independentemente da ajuda de Deus. Mas nós precisamos lembrar, Jesus Cristo disse que sem mim nada podeis fazer. A minha filhinha, quando veio para Guaíba, quando nós chegamos aqui em Guaíba, ela estava começando a andar. E eu me lembro que nós incentivávamos ela a andar sozinha. Ela ia crescendo, então eu segurava ela de um lado, a minha esposa do outro, nós estávamos ajoelhados, e eu dizia, vai filha, e ela então dava alguns passinhos e conseguia se agarrar à mãe, e quando ela foi andando sozinha, para a gente foi uma alegria. Sabe, Deus é um pai que quer ensinar você a andar, mas Ele nunca quer largar a sua mão, Ele não quer que você largue a sua mão. Não deixe que o orgulho impeça você de receber as maravilhas que Deus tem para você. Segundo ponto é o medo de se comprometer. Muitas vezes a gente não pede algo para Deus porque a gente pensa assim, não, se eu pedir algo para Deus, eu vou ter que dar algo em troca. Eu vou ter que me comprometer. E muitas vezes nós não queremos nos comprometer com Deus porque está muito bom o jeito que a gente está. Daí a gente pensa assim, não, eu vou dar um outro jeito de conseguir isso. Não vou pedir para Deus porque depois eu vou ficar devendo para Ele. Que triste pensamento, isso é um engano. E terceiro ponto, que nós não pedimos a Deus, é porque nós temos vergonha. Em 2 aspectos. Primeiro, posso sentir vergonha porque eu sou muito pecador. Acho que Deus não vai me ouvir. Acho que não posso pedir nada para Ele até que eu me limpe dos meus pecados. E isso é um engano. Não se engane, você não é tão pecador, ninguém é tão pecador que não possa se chegar perante Deus para pedir alguma coisa. Ninguém. Lembre-se do filho pródigo, ele não tinha nada, miserável, sujo, disse, eu vou voltar. E quando ele chegou lá, se ajoelhou, caiu e disse, Pai, se possível, eu pequei contra o Senhor, mas se o Senhor quiser, me coloca como empregado. A resposta do pai foi, fica quieto, levanta, traz um anel. E ele então coloca aquele anel de volta no dedo do filho, relembrando que aquele filho era filho dele. Ele era um príncipe. Da mesma forma, querido, o mais interessado em realizar os planos de bênção na tua vida é Deus, não é você. Você precisa ir a Ele. Ele vai te abraçar. Esse é o primeiro ponto. Por que nós não pedimos, por vergonha? Mas o segundo ponto é nós não pedimos a Deus por vergonha do que nós estamos querendo. Exato. Porque às vezes você sabe que o que você está querendo não é algo bom para você. Você sabe que o que você está pedindo a Deus, o que você gostaria de receber, é algo pecaminoso. E aqui está um ponto em que muita gente, muitas vezes nós não queremos pedir para Deus porque a gente quer o pecado. E aqui a gente tem que entender uma coisa, Deus nunca dará algo para você. Deus nunca dará algo para você que possa lhe prejudicar. Não adianta você pedir algo que possa lhe prejudicar. E Ele já deixou na Bíblia Sagrada muita coisa, muitas instruções dizendo para você o que faz mal para você. Agora, se você pedir algo que não faz bem e que você sabe que está na palavra de Deus, saiba, Deus não vai lhe atender. Há um ditado que diz que nós nunca vamos encontrar mel num pote onde Deus escreveu no rótulo veneno. Exato. Não adianta você pensar assim, olha, eu vou procurar alguém, vou me juntar com essa pessoa e vou pedir a Deus para ser feliz. Quando Deus diz para você, filho, não é assim, você tem que seguir os meus planos, você tem que casar, namorar direitinho, você tem que se preservar puro até o casamento,
depois você vai casar, receber a bênção, e daí sim, você vai morar junto. Aí você vai ter intimidade. Então não adianta você dizer, não, Senhor, eu vou fazer do meu jeito, abençoe. Será que eu posso? Uma vez alguém me ligou e disse, pastor, o que o senhor acha? Será que eu posso namorar com fulano? Ele não é da igreja, ele não é da igreja, eu posso namorar? Eu disse, o que você acha? Era uma menina da igreja. O que você acha? Diga, eu não sei, pastor. E eu disse, o que a Bíblia diz? Ele disse, pastor, a Bíblia fala que a gente não deve, né, entrar em julgo desigual. Eu disse, pronto, está aí, está respondido. Pastor, mas o senhor não acha que... Às vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus, mas saiba, Deus nunca vai lhe incentivar, nunca vai lhe dar nada que possa lhe prejudicar. Deus é misericordioso. Você pode até ir atrás do que você quer pelos meios errados e conseguir, e depois dá errado, e Deus é tão bom porque Ele vai lá e Ele diz, tá bom, eu vou te ajudar a reverter isso, mas é mais duro, é mais complicado, dói mais. Vale a pena obedecer a Deus. Então lembre-se disso, o não de Deus para a sua vontade é o sim de Deus para a sua felicidade. O não de Deus para a sua vontade é o sim de Deus para a sua felicidade. Salomão tinha gratidão, humildade, disposição para fazer o plano de Deus na sua vida. Mas sabe, quando eu comecei a pensar nesse sermão, a ideia principal não era falar sobre o que Deus quer dar para você, a oportunidade que Deus quer de responder um sim para você. Não. A minha ideia principal era falar se você poderia dizer a Deus, peça o que quiser. Você teria condições de dizer para Deus, Senhor, peça o que o Senhor quiser. Essa pergunta talvez seja mais importante do que a outra, em que Deus diz, peça o que quiser. Quando você pensa em um personagem da Bíblia, agora, que disse para Deus, Senhor, peça o que quiser de mim. Quem que você lembra? Você poderia lembrar de vários personagens, mas para mim, pastor Pablo, tem um personagem que se destaca aí, o nome dele é Abraão. Nós poderíamos fazer um sermão só sobre Abraão, falar sobre a história, não dará tempo, mas eu quero destacar aqui por que Abraão era uma pessoa que resolveu fazer o dia do sim para Deus. Primeiro, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, abra a tua Bíblia, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da terra da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Olha só, primeira coisa, Deus fez um pedido para Abraão. E ele disse, olha, eu quero que você saia da terra da tua parentela. Abraão podia ter dito não. Ele tinha liberdade. Deus deu a liberdade, Deus não iria obrigá-lo. Mas, em algum momento da sua vida, talvez na juventude, Abraão resolveu tomar a seguinte decisão, a minha vida vai ser uma vida de sim para Deus. Tudo que Deus pedir, eu vou dizer sim. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não tenha as respostas. E agora, Deus pede para ele deixar os laços de amizade. Deus pede para ele deixar a família. Deus pede para ele deixar a comodidade da sua terra, a sua cultura, e sair para um lugar que ele não conhecia. E nem sabia se seria melhor. E sabe qual foi a resposta? Sim, Senhor. Sim. Sabe, tudo que Deus pede é para o nosso bem. Deus sabia que aonde Abraão estava havia idolatria e influências mundanas. Até mesmo dentro da casa do seu pai havia idolatria. Abraão era um dos únicos, ou o único talvez, que não havia se contaminado com ídolos, com adoração a outros ídolos, em Ur. E Deus sabia que se ele permanecesse mais tempo naquela terra, talvez não sobraria ninguém fiel. Então Deus diz, sai daí meu filho,
eu vou te levar para uma outra terra. Esse foi o primeiro pedido. O segundo que nós podemos destacar está também em Gênesis 13, 4 a 8. Não vamos ler, mas lá você encontra o momento em que Abraão e Ló se separam. Abraão era o líder, lembra? Ele era o mais velho. Ló era um sobrinho que também saiu junto com ele. E agora, eles estavam chegando numa planície maravilhosa, bem regada, muita perspectiva para criar os seus animais, para a plantação. Mas começou a dar uma intriga, a acontecer uma intriga entre os trabalhadores de ambos, porque a terra não conseguia suprir a necessidade de todos. Não conseguiam alimentar tantos animais de Abraão como de Ló. Então começou a ter uma intriga ali muito grande, até o momento que Abraão ouviu a voz do Espírito Santo. A Bíblia não diz que Deus falou diretamente, mas o Espírito Santo falou através da mente de Abraão. E ele então foi até Ló, o seu sobrinho, e disse: Ló, não, nós somos parentes, não vamos brigar por causa de terra. Faça o seguinte, escolhe a parte da terra que você quer. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda e vice-versa, e o importante é a nossa família. Deus estava dizendo para Abraão o seguinte: olha, deixe que Ló escolha. Se ele escolher a melhor parte, saiba, você vai deixar a comodidade, você vai deixar a prosperidade dessa terra, você vai deixar as facilidades de trabalhar num lugar plano. E foi isso que aconteceu. Ló arregalou o olho e ficou com a melhor parte, com a planície. Abraão teve que ir para a montanha, no meio dos rochedos, com seus animais, com a sua família. Mas lembra, Abraão resolveu algum dia de sua vida dizer sim para tudo que Deus lhe pedisse. E ele foi. E você pode dizer: pastor, mas que injustiça. Mas por trás de cada pedido de Deus há uma bênção. Ao Abraão subir para o morro, Deus o livrou da destruição de Sodoma e Gomorra. Ló se envolveu com os sodomitas, ele se envolveu com as cidades, até morar dentro da cidade ele foi, no meio do pecado, e quase foi destruído, perdeu a sua esposa, perdeu todos os seus bens. Mas aqui está a diferença. Abraão sabia quem conduzia a sua vida. Abraão sabia que o melhor lugar para ele era o lugar que Deus gostaria que ele estivesse. Ah, meu querido irmão, será que nós temos noção disso na nossa vida? Que o melhor lugar para nós é o lugar que Deus gostaria que nós estivéssemos. E eu me fiz essa pergunta hoje de manhã: será que eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja? Pergunto para você nesta manhã: você está no lugar, no exato lugar onde Deus quer que você esteja? Ló estava em meio à prosperidade, estava em meio às facilidades, ainda assim não estava cumprindo o plano de Deus para a sua vida. Terceiro ponto, a maior prova do dia do sim para Abraão está aqui. Gênesis 22, versículo 1 a 3. Deus olha para ele e diz: Abraão, pega teu filho. Eu quero que você pegue o filho da promessa, pegue Isaque, e sacrifique ele para mim. Você vai matar o teu filho, exato, é isso mesmo, você vai pegar o teu filho, eu quero a vida do teu filho. Você é capaz de dizer sim para esse meu pedido, Abraão? Ah, meus queridos irmãos, o que faz o coração de alguém entregue a Cristo Jesus? Deus estava dizendo: me dê aquilo que você mais ama. Se Deus pedisse para Abraão: me dá a tua vida, eu acho que seria mais fácil. Mas Deus pediu para Abraão algo que era mais importante do que a própria vida de Abraão. Ele diz: me dá o teu filho. Eu tenho uma filha de 3 anos. Você talvez tem filhos pequenos, ou tem filhos. Não tenho dúvida que se Deus dissesse: olha, morra pelo teu filho, você diria: eu morro pelo meu filho. Mas se Deus viesse nessa manhã e dissesse: olha, eu quero que você me entregue o teu filho a mim,
Muitos diriam para você, não é Deus que está falando isso, você é doido, você é maluco? Não faça isso, Deus não quer que a gente mate ninguém. Ainda mais um filho. E Abraão nem falou para sua esposa, nem para Sara ele não falou. Saiu de madrugada, com o coração doendo apertado. Mas sabe, queridos, Abraão entendeu ali, estava entendendo ali, que Deus estava querendo o libertar. Deus queria libertar Abraão dele mesmo. Ele teria que entregar agora aquilo que era mais importante na vida dele. E Deus estava fazendo uma prova agora para Abraão para saber o seguinte: será que eu sou realmente a coisa mais importante na tua vida? Então, Abraão, eu quero te libertar. Eu quero te dar uma prova. E essa prova vai te libertar de você mesmo. Você nunca mais será o mesmo depois de aceitar esse desafio. Diga sim para mim. E ele foi. E você sabe a história. Abraão chegou, botou o seu filho lá, levantou o cutelo. E quando ia matar Isaque, ele ouviu uma voz que dizia: não precisa mais. Você já provou para mim o quanto você me ama. Está aqui o cordeiro. E um cordeiro apareceu. E aquele cordeiro veio e morreu no lugar. Queridos, Abraão não viveu o dia do sim. Abraão viveu a vida do sim. E o resultado foi a promessa de Deus se cumprindo em sua vida. Eu não sei se você está nesse estágio de comunhão com Deus. Não sei se você está nesse estágio de entregar um filho por Deus. Mas eu quero dizer, Deus nunca vai pedir nada para você que você não possa fazer. Você não gostaria que Deus te desse o dia do sim? Deus quer te dar todos os dias do sim. Para isso, tenha um coração agradecido pelo que Ele já fez. Tenha humildade para receber os planos dEle e para entender que os planos dEle são melhor. Lembre-se que que você tem que ter disposição para receber a capacitação de Deus. E lembre-se que Deus não vai lhe dar algo ruim, mesmo que você peça. O não de Deus para a sua vontade é o sim de Deus para a sua felicidade. Você gostaria de viver uma vida de sim para Deus? Você gostaria de viver uma vida de sim para Deus? Deus é um Pai de amor e tudo que Ele lhe pedir será pensando no seu melhor. Diga sim para Deus hoje. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim, a dor que não passava, achei que nunca ia esquecer, aquela mágoa que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto agora não dói mais. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu.
falando para você hoje. Filho, sabe essa dor? Eu sou maior que ela. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto, agora não dói, não dói mais, não dói mais não. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Vamos, nesse momento, fazer uma oração. Logo depois eu quero dar um recadinho muito importante. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, porque nesta manhã o Senhor está de braços abertos, querendo ouvir o nosso pedido. Que o Senhor escute o nosso pedido nesse momento, mas que o Senhor também trabalhe no nosso coração, para que nós aprendamos a ter um coração desprendido, disposto a te obedecer. E que não apenas possamos pedir ao Senhor, mas possamos também perguntar ao Senhor. Peça o que quiserdes. Nos dá esta capacidade, Pai, como Abraão teve. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, mas eu quero relembrar você que neste momento você vai receber no YouTube, no Facebook e pelo WhatsApp, por alguma via, um link. Clica lá nesse momento que você vai cair dentro da Escola Sabatina da Vila Yolanda. Olha só, e nós vamos nos encontrar agora para ter alguns momentos para fazer pedidos, agradecimentos, oração, relembrar um pouquinho da história da lição. Então não perde. Nesse momento é o momento que aí a família da Igreja Adventista da Vila Yolanda se encontra. Te espero lá, receba o link e daqui um pouquinho nós já vamos começar.